No primeiro trimestre deste ano, foram registrados 140 casos de violência contra lideranças políticas e seus familiares no Brasil. Esse número representa um aumento de 200% em comparação com o mesmo período de 2024, que contabilizou 46 ocorrências. A análise é do Observatório da Violência Política e Eleitoral no Brasil, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que divulga boletins trimestrais. A frequência elevada, mesmo em um período não eleitoral, reforça a persistência da violência política para além dos ciclos de campanha. Os pesquisadores observam o crescimento da violência política contra as mulheres, tanto que o observatório vai lançar um boletim especial para ressaltar esse fenômeno, a violência política de gênero, que é o nosso assunto de hoje. Eu sou Gisele Antonioli e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. O Observatório da Violência Política e Eleitoral no Brasil começou a coleta de dados em janeiro de 2019. É um projeto do Grupo de Investigação Eleitoral da Unirio para estudar dinâmicas e impactos da violência na democracia brasileira. A pesquisa é feita com base no monitoramento diário da mídia impressa, eletrônica e digital de casos contra políticos no exercício do mandato, ex-políticos, pré-candidatos, ex-candidatos, assessores e funcionários da administração pública das 3 esferas de poder: federal, estadual e dos municípios. Os dados são classificados pelo perfil socioeconômico, a filiação partidária das vítimas, as regiões e estados onde ocorreram e as formas de violência. Ela pode ser de 5 tipos: a violência psicológica, que envolve desqualificação de ideias, difamação, ameaças e intimidação; a violência física, que acontece com atos de agressão como empurrões, socos ou arremesso de objetos, sequestro, atentados e homicídios; a violência sexual, que inclui o assédio e a importunação, o contato sexual não consentido, como o estupro, e o atentado ao pudor; a econômica, por meio de roubo ou furto, vandalismo contra algum bem da vítima e a restrição de recursos, que pode ser desde dificultar o acesso a recursos pessoais ou ao financiamento de campanha. E, por fim, a violência semiótica ou simbólica, que é a mais sutil, pois usa a invisibilização, a desqualificação, a objetificação para minar a reputação e o caráter de representantes. A socióloga e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Clara Araújo, especialista no assunto, ressalta que a violência de gênero na política não atinge apenas as mulheres cisgênero, mas também as pessoas trans. E os ataques são pessoais e não ideológicos. Elas não são atacadas porque elas estão defendendo que se distribua, aumente o salário mínimo, ou e que um outro deputado ou outra deputada discorda. Elas estão sendo atacadas e elas, na hora delas serem atacadas, é esse tipo de preconceito, essa condição que é mobilizada para fazer o ataque, e não a discordância de uma ideia, de uma proposta. Então, essas são as formas de violência com razão de gênero. Quando a gente mede, elas estão mais presentes em relação às mulheres, até porque as mulheres são minorias em comparação com os homens, né? E as pessoas trans ainda são muito poucas, e nem chegam lá, né? Menos do que as mulheres ainda. Mas se a gente for falar de uma violência que atinge uma deputada X, né? Que é reconhecidamente transexual, né? Essa violência é violência quando ela é atacada nisso por razões de gênero. O que esses tipos de violência têm em comum? São usados para deslegitimar os adversários, retirar direitos, obter vantagens e por aí vai. Isso afeta não apenas os indivíduos, mas enfraquece a confiança no processo eleitoral e atinge a democracia como um todo. A manutenção do poder de um grupo social tem impactos principalmente em grupos minoritários. No caso da política, um espaço historicamente masculino, as mulheres estão constantemente na mira.
O relatório preliminar da Missão de Observação Eleitoral da OEA no Brasil, divulgado em 9 de outubro de 2024, afirma que a violência política contra mulheres é um fenômeno normalizado na política brasileira, que impede e limita a sua participação e acesso aos espaços de poder. O documento também destaca que esse tipo de violência é ainda mais visível e recorrente quando se trata de mulheres negras ou da comunidade LGBTQIA+. A OEA é uma organização dos Estados americanos fundada em 1948 e composta por 35 países. Seu principal objetivo é promover a solidariedade e a cooperação entre os membros, além de defender a soberania, a integridade territorial e a independência dos estados. A União Interparlamentar, Organização Global de Membros de Parlamentos, e a ONU Mulher, que é uma organização internacional para promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres em todo o mundo, acompanham a participação feminina na política. O mapa Mulheres na Política 2025 mostra que apenas 27,2% dos assentos em casas legislativas são ocupados por mulheres. O crescimento foi de 0,3% no ano passado, até janeiro deste ano. Mas houve uma queda de 0,4 pontos percentuais no número de mulheres que ocupam posições nos governos. No ranking global de representação parlamentar de mulheres, o Brasil ocupa a posição de número 133 entre os 183 países. Para a presidente da União Interparlamentar, Tulia Axon, o progresso na representação feminina exige vontade política, medidas intencionais e um compromisso de longo prazo. Ela ressalta que estamos em uma época em que os direitos das mulheres estão em segundo plano em algumas regiões do mundo e que a liderança feminina é mais importante do que nunca. A primeira e única presidente mulher do Brasil, Dilma Rousseff, foi uma vítima da violência política de gênero na época em que enfrentava o processo de impeachment, que começou em dezembro de 2015 e terminou em agosto de 2016. Chegou a ter adesivos colados em carro, né? Com simulação, como se fosse assim, uma violência sexual extrema, inclusive, né? Com bomba de gasolina na vagina, com perna... Isso nos carros, né? Então, o que é isso? Isso teria sido feito se fosse um homem que estivesse ali sofrendo impeachment? Não me parece, né? Aliás, desde o primeiro momento, o fato dela não ser casada no momento, né, ter sido separada, não é suficiente levantar que ela é separada. É necessário definir e tentar identificá-la como uma pessoa lésbica, o que, infelizmente, para os valores, né, de uma parte da população brasileira, ainda é um problema. O nosso país apresenta um contraste grande. As mulheres são mais da metade da população brasileira, 51,13%, métrica que se repete no eleitorado. Nós somos 53%, mas as mulheres ocupam apenas 18% dos cargos eletivos. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui em Minas, as primeiras deputadas estaduais foram eleitas em 1963. De lá para cá, 47 mulheres já ocuparam uma vaga no Legislativo Mineiro e, por 5 vezes, fizeram parte da mesa diretora da casa. Há 10 anos, eram 5 deputadas na Assembleia. Na atual legislatura, elas ocupam 15 das 77 cadeiras. Apesar de a representação ser considerada baixa, Minas ainda está acima da média de 17% de representantes mulheres nos demais legislativos estaduais. A subrepresentação política tem raízes históricas e sociais. Por exemplo, o voto feminino só foi permitido em 1932 e cheio de restrições. Apenas as mulheres que exerciam algum cargo público remunerado tinham direito ao voto. Somente no ano seguinte, nas eleições da Assembleia Constituinte de 1933, que todas as brasileiras passaram a ter direito de votar e de receber votos.
92 anos depois, as mulheres ainda enfrentam resistências. Um exemplo é a Lei de Cotas, que em 2009 estabeleceu o mínimo de 30% de mulheres nas candidaturas eleitorais. Mesmo assim, como a gente já viu, são poucas as que conseguem ser eleitas. E as que conquistam uma vaga enfrentam desafios. Talvez o mais grave deles seja a violência política de gênero, que é usada para deslegitimar o papel das mulheres, desqualificar a capacidade intelectual das políticas e desviar a atenção das pautas que elas defendem. Eu quero que você preste atenção no vídeo a seguir. É a fala de uma das 7 deputadas mineiras violentamente ameaçadas desde 2021. Ela fez esse depoimento no dia 30 de agosto de 2023, na tribuna do plenário, durante a fase de encaminhamento de votação, que é quando os deputados recomendam o voto a favor ou contrário a um projeto de lei. A proposta, que seria votada logo em seguida, criava a política de enfrentamento à violência política contra a mulher no Estado. A deputada Beatriz Cerqueira agradeceu pelo projeto de lei ter sido colocado em votação e respondeu aos deputados que defendiam o voto contra a aprovação da proposta, com a justificativa de que já existe uma lei de assédio moral ampla e não seria necessária uma nova norma para punir especificamente a violência política de gênero. Se eu não estivesse aqui com 248 mil votos, eu não estava tendo a minha vida ameaçada. E eu quero que agora as crianças não escutem o que eu vou falar, porque eu vou falar. Porque os termos são pesados do que eu vou ler. Então, por isso que eu estou avisando previamente. Vou invadir sua casa com um machado em mãos e partir sua cabeça ao meio. Mas antes eu vou arrancar suas unhas e seus dentes com um alicate, um a um, enquanto me delicio com seu sofrimento. Legislação de assédio moral resolve isso? Para eu ir na Polícia Civil, para eu ir na Polícia Federal, para eu ir no Ministério Público e ninguém reconhecer que eu estou sendo ameaçada por ser mulher deputada na política? Sério? Que a legislação é suficiente? Que ter o reconhecimento de violência política de gênero é uma ajudinha que me diminui? Quero ser diminuída, porque eu quero terminar esse mandato viva. Viva! Eu quero terminar esse mandato quando eu saio daqui, a sensação de desproteção física é quase indescritível. Eu sinto uma sensação de desproteção física pelas minhas costas. Eu olho no entorno e acho que um homem que põe a mão na cintura pode ter a ver comigo. É o meu dia a dia. Se ele está olhando, olhou 2 vezes para mim, eu já paro. Vamos mais? Que a política de assédio moral daria conta de resolver isso aqui. Quero ouvir você gritar. Disposto a te abrir ao meio com uma faca de pão. Você vai gritar e ninguém vai ouvir. Quando você já estiver morta, de tanto sangrar, eu vou abrir um buraco na sua barriga. E aí começa a descrição de como eu serei estuprada. A legislação de assédio moral consegue resolver isso, gente? É sério? Que eu tenho que vir aqui no plenário, ler a ameaça que eu sofri, para que entendamos a última, né? Que foi a da sexta-feira. Para que a gente não misture. Falar que o artigo 3º é genérico demais. Lê a legislação federal, colegas. Está nada diferente. Ninguém está inventando nada. Mas vir aqui e dizer, vocês e nós somos ameaçadas, eu também tenho meu trabalho parlamentar, etc. Não é igual. É porque vocês não reconhecem violência política de gênero. Em maio do ano passado, o homem apontado como autor das ameaças de estupro e morte contra as deputadas estaduais e vereadoras de cidades mineiras foi preso em Pernambuco e transferido para Minas. Vamos ver o que as parlamentares falaram sobre a prisão.
Isso é muito importante para que a gente comece a desfazer esses grupos que se organizam de ódio contra mulheres, principalmente, mas também racistas, porque as ameaças contra mim foram mensagens completamente racistas, me chamando de macaca, entre outras coisas. A gente vivenciou escolta, mudança de casa, mudança da rotina, a perda dos pequenos prazeres da vida, que é, às vezes, ir numa padaria comprar um pão para comer quentinho em casa. É o tamanho da violência que a gente viveu. E pensar que a gente tem uma luz aí para sair dessa situação é algo que nos traz alívio, respiro, gratidão também. A violência política de gênero é cada dia mais inaceitável. A gente não chegou ao patamar que a gente deseja, que é o patamar de ser algo considerado inaceitável por toda a sociedade. Mas há um avanço nessa disputa de consciências, há um avanço nessa disputa de espaço e há um avanço também na segurança que a gente dá, enquanto poder público, para as mulheres que ousam se candidatar e ocupar cargos públicos. O homem foi condenado a 12 anos e 9 meses de prisão por crimes cibernéticos. Ele fazia parte de fóruns de internet conhecido como chains. Os grupos planejavam e executavam ameaças, publicavam mensagens com pornografia infantil e de violência contra mulheres, homossexuais e transexuais. A proposta de lei que institui a política de enfrentamento à violência política contra a mulher, de autoria de 4 deputadas mineiras, foi aprovada pelo plenário e sancionada pelo governador do estado em setembro de 2023. Minas Gerais é o primeiro estado a ter uma legislação específica para garantir o direito de participação política da mulher e combater a discriminação e a desigualdade de tratamento em virtude de gênero no acesso às instâncias de representação e no exercício das atividades políticas. Em agosto de 2021, uma lei federal incluiu a violência política de gênero entre os tipos de crimes eleitorais. As penas previstas para a violência política de gênero vão de multas até a reclusão de 1 a 4 anos. Nos sites do Superior Tribunal Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais, há canais para denunciar esses casos diretamente ao Ministério Público Eleitoral, que é o responsável por apurar e iniciar esses processos criminais. A punição ainda é necessária como uma forma de coerção, né? Impedir a pessoa se sentir, olha, eu posso ser caçado, eu posso ser punido, eu posso ser expulso, enfim, se eu fizer isso. Ela não é só para o parlamentar, ela tem que ser vista como uma coisa que antecede, que é isso, nas campanhas eleitorais. Qual é o tipo de campanha? Se uma campanha é feita em que se aciona o tempo inteiro denúncias à dignidade da pessoa, né? à vida privada da pessoa, né? Tentando desqualificar as condições privadas, a moralidade da pessoa, isso é uma violência de gênero, né? Porque ela é mulher, é isso. Quer dizer, o que ocorre é, mesmo quando se tenta desqualificar, a desqualificação em geral para os homens, raramente ela ocorre porque o homem é solteiro ou é separado, né? Ou porque, enfim, ele gosta de vestir o terno X com meia tal. Isso não ocorre em geral, né? Mas as mulheres, elas se sentem muito vulneráveis e não é uma coisa assim, eu sinto porque não tenho medo, porque eu não... Não, é porque, né, as pesquisas documentam muito isso. Entre os anos de 2021 e 2023, o Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero do Ministério Público Federal monitorou 175 casos. 7% foram convertidos em denúncias criminais. Em apenas um caso foi proferida uma sentença condenatória. De acordo com o Instituto Alziras, que fez o levantamento junto aos órgãos do Judiciário, esses números podem ser diferentes, uma vez que não havia na época um sistema de informações integrado que permitisse o acompanhamento em tempo real do andamento desses processos pelo MPF. A criação de um protocolo de atendimento às vítimas de violência política de gênero para agilizar todo o processo, desde o registro da denúncia, a apuração dos casos e a punição dos agressores, foi defendida em uma audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui da Assembleia. A reunião em abril deste ano
contou com representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Polícia Civil e do Governo do Estado, que concordaram que é preciso pensar parâmetros de acolhimento às vítimas para facilitar uma análise estatística que permita a elaboração de políticas públicas para o enfrentamento do problema. Uma das participantes dessa audiência foi a vereadora Francinha, eleita no ano passado em Raul Soares, cidade da Zona da Mata. Ela sofreu agressões verbais durante uma reunião da Câmara Municipal e conta que ficou muito abalada e não recebeu apoio de nenhum outro parlamentar. Pelo contrário, Francinha lembra que os vereadores alegaram que ela estaria se fazendo de vítima. Uma apoiadora, do atual prefeito proferiu alguns ataques verbais contra a minha pessoa, me chamando de, com perdão da palavra, eu peço desculpa em falar, mas proferindo ataques como gorda, vagabunda, piranha. Então isso, de certa forma, me abalou muito emocionalmente. Foi feita a reclamação para o presidente, para a mesa diretora e nada foi feito. Eles foram totalmente omissos. Eu pedi, na hora da minha fala na tribuna, para que retirasse a cidadã do estabelecimento e eu ouvi de outro vereador que ali era a casa do povo e todos eram bem-vindos. Esse tipo de ataque não pode acontecer. Eu sou contra todo e qualquer tipo de violência, mas o que eu sofri ali foi de um absurdo tamanho. A aprovação da primeira lei estadual no país que combate a violência política contra a mulher foi apontada como um dos destaques da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher nos anos de 2023 e 2024. Para a presidenta da comissão, o período foi de muita escuta da população e de intenso protagonismo feminino. Todos vão poder perceber o quanto nós, mulheres, somos protagonistas em todas as políticas públicas. Pensar solução para a melhoria das nossas cidades e do nosso estado tem que ser através da participação das mulheres. E o Assembleia em Destaque sobre a violência política de gênero fica por aqui. Para ver outros programas produzidos pela TV Assembleia, você já sabe. É só acessar o portal da Assembleia de Minas e não esqueça de conversar com a gente pelas redes sociais. Até o próximo programa.